os fracos, porque os fortes têm capacitação para resistirem às adversidades da vida. Mas tudo isso que eu estou dizendo sempre esbarra no algo que é o impossível. Quando existe um impossível na minha e na sua vida, né, ou seja, uma condição onde não há possibilidade, automaticamente nós vamos buscar isso em Deus. E uma grande parte das pessoas, quando adentram na igreja, elas vêm em busca de algo impossível. E o que elas encontram nas igrejas? Encontram regras, doutrinas, normas, uma série de leis explicando que aquilo não pode, que aquilo não deve. Mas o impossível não acontece. E nós estamos aqui há alguns meses tentando quebrar essa mentalidade de religiosidade que existe no nosso coração. Amém? Cada um de nós que é cristão viemos de uma religião. Eu, por exemplo, andei passeando em algumas, né? Eu já fui católico, eu já fui espírita, estudei budismo, algumas outras religiões, espiritismo, kardecista, enfim. Então eu tenho um pouco de conhecimento acerca de todas elas. Pastor, então por que o senhor escolheu ser crente? Primeiro, que eu não sou crente. Amém, irmãos? Ah, não, desculpa, sou evangélico. Também não sou evangélico. Isso aí são termos que a igreja criou. Eu sou servo de Deus, outra coisa. Não tem nada a ver com o rótulo de igreja. Então, a primeira coisa, mentalidade que eu quero criar em vocês é esse sentimento. A igreja aqui, na verdade, como espaço físico, é um local onde nós nos reunimos para aprendermos acerca das coisas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que uma das maiores alegrias de aquisição material nessa igreja, para mim, foi esse projetor. Porque eu tenho condição de ler aqui e você acompanhar o que está escrito ali. Porque isso é importante. Eu não posso aqui inventar uma história. Eu não posso aqui ficar inventando ou trazer uma palavra de autoajuda. Eu não posso fazer isso. A mensagem que eu trago para você nessa noite é a mensagem de Deus. Então aquele que crê e praticar essa mensagem, com certeza verá coisas grandes na sua vida. Amém? Então olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 32, verso número 27. José está com qual cara, né? Diz assim, olha: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria alguma coisa maravilhosa demais para mim? Aquela tradução lá que eu costumo botar diz assim, olha: haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Algumas traduções da Bíblia de você devem estar escrito assim, ó: existe alguma coisa difícil para mim? O quadro a qual Deus lança esta palavra ao povo usando os lábios do profeta Jeremias na época de Israel era uma situação totalmente impossível. Por quê? Porque o povo estava entrando em processo de destruição. E todos nós sabemos que a palavra destruição significa o quê? Algo que não tem condição de ser consertado, de ser restaurado. Então a palavra destruída é isso, aquilo está destruído, não tem como ser. O povo estava entrando em destruição, mas as palavras que Deus lançava para o povo eram palavras de bênção. E o que acontecia com isso, pastor? O profeta Jeremias, ele entrou em paranoia. Ele via a condição do povo desgraçado e a promessa era de bênção e de mudança. E ele perguntou: olha, e há algo difícil para mim? A minha pergunta nessa noite para você como igreja do Senhor: não importa o que você esteja vivendo, Deus está te perguntando: você acha que há algo que para Ele seja impossível? Não, pastor, eu não acho. Eu sei que Deus é grande, Ele criou todas as coisas. Tudo bem, até você saber quem Ele é uma coisa. Agora vamos aprender a fazer com que a grandeza de Deus se manifeste na nossa vida. Vamos querer aprender aqui. Então a primeira coisa que você precisa ter cuidado é com a incredulidade. Repita isso comigo: terei cuidado com a incredulidade. Ok? A incredulidade, irmãos, na verdade, ela é a única coisa que torna o possível impossível. Quando você é uma pessoa incrédula, ou seja, porque o crer tem que ser um sentimento que leva você a uma ação dentro daquilo que você acredita. Eu creio em Deus, mas a sua ação pede obediência. Ah, não, então você não crê. Você pode até achar Deus legal, um cara bacana, mas
Você não crê no que está escrito. Porque não existe como você dizer que crê em Deus sem que você tenha atitudes segundo o que Deus te instrui. Porque a palavra crer significa atitude daquele que confia em Deus. Quantos creem aqui estão dispostos a ter atitude? Porque isso aqui é coisa de pessoas que precisam e querem entender a mente de Deus, irmãos. Então vamos entender esse negócio aí. Cuidado com a incredulidade. A incredulidade ela faz com que uma coisa simples se torne o quê? Uma coisa complicada. É assim que não é. Você já andou com alguém incrédulo? Quem já andou aqui com uma pessoa incrédula? Como é que ela anda do teu lado? Você vai estacionar o carro e ela fala assim, cuidado, não bater. Aí você vai, o franelinha fala, você deu dinheiro para você chegar, só para tudo arranhado. Você vai tomar um suco, você vai te dar dor de barriga. Você come uma vez, você está doido com esse negócio de rua. Você consegue dar para uma pessoa assim? O incrédulo ele é assim. O incrédulo ele consegue ver o mal em todas as coisas. O incrédulo ele consegue ver a coisa ruim em tudo quanto é canto. Passou mal, só uma bruxaria, só uma obra de macumba. Não pode ter sido bolinho para cá. Está entendendo? Ele espiritualiza as coisas, mas sempre para um lado ruim. Esse é o incrédulo. O incrédulo ele consegue receber uma bênção, ele olha e diz assim, não sei não, deve ter alguma coisa por trás. Tem pessoa que assim não é. Ô irmãos, eu vim aqui te abençoar, eu gosto de você, segura aqui a bênção. Agora fala o que você quer. Esse é o incrédulo. O incrédulo ele sempre tem um sentimento de fracasso dentro de si. Ele acha que ele não é capaz de ser abençoado. Ela acha que não é capaz de ser feliz. Isso é o que é a incredulidade. Agora, a pessoa que crê é diferente. A pessoa que crê, ela transforma a palavra de derrota em bênção para a vida dela. Como é isso aqui? Alguém fala, não vai dar, ele fala, vai sim. Mas tem jeito. A pessoa fala assim, mas você não vai conseguir. Você fala, você vai ver só. Então, qual é a sua opção, irmãos? O incrédulo ele sempre vai verificar as circunstâncias que ele está vivendo. Sabia disso? O que impõe o limite para o incrédulo é a circunstância que ele vive. Porque ele acredita somente no poder do dinheiro. E era bom uma pizza, tem dinheiro não, mas tem que pagar a luz. E a Coca-Cola? Não preocupa. Você está entendendo? O sentimento do incrédulo é assim. Pastor, só está pregando aí para que as pessoas sejam responsáveis? Não. Estou pregando para que você comece a crer que a sua vida está nas mãos de Deus. Que você não veio à toa a um lugar como esse. Então Deus aqui ele quer te instruir primeiro a mudar o sentimento que está dentro de você. Porque o sentimento que está dentro de você é o que gera a atmosfera ruim que você está vivendo. Aí afeta a sua saúde, afeta a sua forma de raciocínio, porque você tem uma capacidade mental, mas não consegue exercer aquilo que você pensa conforme o que você tem que fazer. Ou seja, você faz tudo certo e acaba dando tudo errado. Pastor, por que isso? Porque é uma macumba? Existe um demônio na minha vida? Pode ser até que sim, mas uma grande maioria é porque há um sentimento de incredulidade em Deus dentro da pessoa. Vamos ver o que Jesus fala acerca disso. Olha o que ele vai dizer em Marcos 10, 27. Ele diz assim, olha, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, peraí, Deus mente, irmãos? Por que você acha que Deus não mente? Ele é a verdade. Ele é verdade. Porque ele é verdade. Mas tem muita gente que usa a verdade e fala mentira. Por que Deus não mente? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Vamos ver o que Deus não mente? Olha para mim aí, Hebreus 6, 18, Júlio. Diga assim, está escrito. Eu creio. Eu respeito, está escrito sempre disso aí. Hebreus 6, 18. Olha, porque para que por duas coisas imutáveis, ou seja, não mudam, nas quais é impossível que Deus está escrito eu
então Deus não mente. Se Deus disse que vai mudar o quadro, Ele vai mudar o quadro. Se Deus disse que tem mudança, tem mudança. Agora o problema é o seguinte: nós sabemos que Deus não mente, que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Agora, o ruim é saber quando é Deus ou não que está falando. Esse é o maior problema. Não é a mensagem que está escrita. Como é que eu vou saber que é Deus que está falando? É simples: tem que estar dentro da palavra dele. Quem lembra do que ele diz em Jeremias 1? Ele diz assim: olha, porque eu velo sobre a minha, sobre a minha o quê? Para o quê? Para cumprir. Então, irmãos, pode ser o Fred Astaire do mistério, um sapateado. O cara pode ser um dançarino, falar vários idiomas que você nem entende, passar por você, te arrancar até arrepios. Se ele falar uma coisa que não está escrito na palavra, Deus não cumpre isso na sua vida. Embora você necessite, embora que você precise, Ele não faz. O que eu quero te ensinar aqui? É melhor você ficar com a verdade de Deus, que você às vezes acha que não precisa, do que uma mentira do diabo, embora você necessite. O diabo sempre usa pessoas para falar o que você quer ouvir. Quem já percebeu isso aqui? Quem não quer ouvir é Espírito, eu sou contigo? Olha aí, eu estou entrando com a providência que nunca chega. Foi Deus quem falou? Então nós temos que aprender, amados, a partir de hoje, a nos relacionarmos com Deus como tem que ser. Tudo que Deus fala, Ele faz. Amém, irmãos? Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não existe impossível nas promessas de Deus. Tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra, pode ter certeza que Ele cumpre. E eu já estive pregando nessa altar e vou repetir isso. Existem duas coisas, ou duas pessoas, dois seres, melhor dizendo, que são capazes de fazer o impossível. Quem sabe quem são essas duas pessoas? Que a Bíblia diz. Uma é Deus, a outra é quem? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Olha o que diz lá em Marcos capítulo 9, versos número 23. Ele diz assim, olha: e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao crer. Então peraí, a responsabilidade das coisas também está sobre mim. Porque uma grande parte da pessoa fala assim: ei, minha filha, eu vou mudar o casamento. Olha aí, meu filho, eu vou mudar o relacionamento. É a pessoa que cruza o braço. Quando fala de possibilidade, irmãos, fala de circunstâncias. A Bíblia nos promete mudança no tempo oportuno. Ou seja, Deus sempre prepara a oportunidade para que haja a mudança. Então Ele vai preparar as coisas. Ele vai fazer com que aquilo se torne viável. E Ele conta com quem? Se você quer uma mudança nas suas finanças, você precisa mudar a sua mentalidade acerca da finança. Deus falou que vai me considerar. Eu vou ser uma bênção. Mas como é que você tem a mentalidade acerca do dinheiro? Você aprendeu alguma coisa que Deus te ensina por intermédio da palavra? Não intermédio de uma conversa de porta de igreja, mas de um ensinamento sério acerca da palavra sobre finanças? Pastor. Você participa das reuniões de ensino aqui? Você não vai mudar, meu irmão. Estão te enganando. Mentiram para você. Nunca a sua vida vai mudar se você não investir. E o investimento não é dinheiro. Tem algum porteiro aqui cobrando a sua entrada aqui? Tem? Tem. Na escola dominical eu fico olhando ali com a sacolinha, o Marcelo, lá na outra entrada, o bilhetinho é tanto. Qual é o investimento que você tem para você aprender na casa de Deus? O seu tempo. Irmãos, tem gente que não entrega o tempo a Deus. Vem com o tempo e conversa. Ei, conversa em casa. Conversa lá fora da igreja. Aí tu não vai conversa. Porque você vai atrapalhar alguém que quer aprender. Se você quer ser um derrotado, o problema é seu. É um direito seu. Ser derrotado, mas sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A única coisa que nós temos aqui são 2 horas para glorificar a Deus e aprender aquilo a qual Ele, pela misericórdia, vai me usar, uma missionária Renata, uma missionária Cristina, ou seja, quem for. Não, mas está com o bicho no corpo inteiro. Escuta na capa. Meu Deus. E coisa e tal. É o futebol. Fica em casa, irmão. Não é melhor ficar em casa? Enche a cara de cachaça, fuma o que tem que fumar, porque você está perdendo o seu tempo. E o pior, está atrapalhando os outros.
Pensei, agora o povo vem não. Porque a turma começou a falar assim, fica muito junto do almoço, meu marido deixa eu vir. Você está entendendo? Isso é uma estratégia diabólica, sabe por quê, irmãos? Qual é o dia do descanso do servo de Deus? Não é o sábado? É o dia do descanso, né? Agora todo mundo trabalha no sábado. Adivinha que dia que deu descanso? Domingo. Domingo é o dia do Senhor. Aí todo mundo quer ir na praia, adivinha que dia? Domingo. Que dia que fala? Essa foi pesada, hein? Irmão, você só lava roupa de dia. Espera de um domingo até o outro. Não tem ninguém aqui assim não, né? Não levanta a mão, não levanta a mão. Aguenta firme aí. Mas está chovendo. Engraçado que o povo estava no mundo, não tinha parente para visitar. Velhinha com quase 300 anos de idade morreu lá, nunca foi lá. Se converteu, agora quer estar no pé da cama da velha. Irmão, vem na igreja, é minha avó. 8 horas de trabalhou, meu. Acabava o ônibus no meio e 3 da manhã, aí vinha ela suada pela boca, sandália nas costas. Deu 9h30 aqui no culto, o povo já está comendo. É verdade, não é? Aí vamos louvar o hino, né? Assim, quer ver? Eu te amo, Senhor. É a pessoa até chorando na nada. Quem ama prioriza. É verdade ou não é? Ah, vamos chamar de fanático. É melhor você chamar de fanático, mas com o poder de Deus e uma vida transformada, do que você ficar igual o mundo e fracassado e derrotado. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, olha. E Jesus diz, olha, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, todas as coisas são possíveis. Quando você crê no modelo que Jesus ensina. Porque o modelo de Jesus, para aquelas pessoas que não são espirituais, é complicado, sabia disso? Quem sabia disso aqui? O modelo de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus é complicado. Irmãos, Deus fala, se alguém te bater numa face, na outra. Onde é que você aprende isso? Hã? Quando você era pequeno, seu pai falou assim, vem caminho, agora você já é um homem, um rapaz, está ficando na escola, e lá você vai ter desavenças, brigas, alguém vai quebrar seu brinquedo, estão no listão. Então quando alguém estiver no listão, você fala assim, dá uma aqui no braço. Você aprendeu isso? Você pensa? Se alguém te tomar uma capa, dá outra. O que a gente ensina aos nossos filhos, irmãos? Você não está morando, se alguém bateu, você mete a mão também. Mas qual é o modelo que Jesus ensina? Por que os nossos filhos estão em tribulação? Porque a gente está fora do modelo. Essa que é a verdade, irmãos. Nós queremos a Deus, mas não queremos o caminho que Ele nos deu. O caminho é Jesus. O sermão do monte, irmãos, para alguns é um verdadeiro pavor. Porque o humilhado será exaltado. Embora não esteja isso no sermão do monte, para outra parte da mensagem. Será o quê? Quem quer ser exaltado aqui? E agora humilhado? Não sou eu que inventei, não. Isso é o caminho de Deus. É a forma que Deus fez para nos provar, irmãos. Para saber se realmente nós queremos uma comunhão com Ele ou não. Nós precisamos avançar de uma tal forma que nós possamos conseguir passar desse limite das coisas materiais. Deus tem coisas muito grandes para nós, irmãos. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de satisfação da alma. De você ver um quadro totalmente destruído, para você poder estender as mãos como o Jó fez e disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava dizendo, eu sei que o quadro vai mudar, eu sei que Deus não vai me deixar nessa situação. Essa é a crença e a segurança que nós temos que ter em Deus. Agora, o que adianta eu crer, mas não agir em conformidade com o que a palavra ensina? Não adianta nada. Quer ver uma das coisas mais tremendas que Jesus nos ensinou, e nós negligenciamos a todo tempo? O poder que você tem.
você não tem ideia de qual seja. Jesus falou aqui, olha, tudo é possível ao que crê. Sabe o que você tem que fazer nessa noite? Guardar esse versículo, deixa eu repetir ele, Marcos 9, 23. Sentar na sua sala, na sua casa, na sua cama, não sei aonde, lá no banheiro, não importa onde, e meditar em cima disso aqui. Irmãos, tudo que é possível. Você crê em Deus, não existe impossíveis. Pastor, mas eu olho para as circunstâncias da minha vida, não olho para as circunstâncias, olho para a palavra que eu estou dizendo. Quando eu me envolvo com a palavra, cria-se uma atmosfera que me favorece. Foi assim que eu entendi o que Romanos 8 fala, aquele versículo que eu tanto gosto, que diz, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa criar essa atmosfera favorável. E essa atmosfera, ela vem daquilo que está dentro de você. Irmãos, se você andar com fracassado, derrotado, falido, você vai se tornar uma pessoa derrotada, fracassada e falida. Porque essa pessoa só tem isso para passar para você. Tu quer crescer? Tem que andar com quem arranje. Por isso que águia só voa com águia. Você nunca vai ver outro pássaro voando do lado da águia. Elas chegam a ser tão equilibradas que elas unem as suas asas assim, a não sei quantos 1000 quilômetros de altura. Você quer ser uma águia? Quer voar com uma águia? Você tem que se tornar uma. Você tem que andar, quer prosperar? Tem que andar com quem é próspero. Você quer ser uma pessoa espiritual? Tem que andar com quem é espiritual. Você quer ser um mestre? Você tem que andar com o mestre. Senão não tem jeito, irmãos. Você sempre vai ficar, isso não sou eu quem ensina é Deus. A palavra de Deus diz, olha para mim e presta atenção. Primeiro capítulo de Êxodo conta a história da libertação do povo de Israel. Quem concorda, diga amém? E inicia falando que o povo se multiplicou na terra do Egito. Aí todos nós sabemos que Faraó começou a oprimir o povo. E o povo começou o quê? A gemer. E o gemido da tristeza e da dor, da opressão do povo de Deus chegou até Deus. Aí o que Deus fez? Levantou a quem? Levantou a Moisés, foi ou não foi? Foi ou não foi? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Moisés era judeu? Era judeu? Era hebreu? Ou era egípcio? Alguém me responde. Ele era parecido? Hebreu? Ele era da tribo de Levi. Ele era um levita. Sua mãe chamada Joquebede. E ele nasceu debaixo de uma atitude de valentia dos pais dele. Porque era proibido um hebreu ter filho. E se você for estudar a história do povo de Levi, da tribo de Levi, era o povo mais guerreiro que tinha de todas as tribos. Embora Judá fosse a tribo mais famosa, a de sangue quente era a tribo de Levi. Então, o pai de Moisés falou para a mãe dele e falou: olha, eu trabalho com o filho, você não comprar no cante, faz um pote e filho lá. Foram lá, fizeram o filho da tribo de Levi, nasceu Moisés, aí o vento soprou. O vento soprou porque queriam matar o menino, mata, não mata, mata, não mata. Já no nascimento, quando ele nasce, ele era tão bonitinho e desabrido que a parteira olhou e falou assim: não vou te matar. Esconde ele. E não deu. E agora? Vem Faraó para matar. Botaram o garoto onde? No cesto, jogaram no rio. E ele foi para onde? Aonde? Não entendi. Peraí, o hebreu que foi criado aonde? Ele foi criado como um príncipe. Por que Deus não tirou alguém do meio do povo para libertar o povo? Porque todos estavam movidos pelo mesmo sentimento escravo. Todos olhavam e diziam: não vai dar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Deixa isso quieto, melhor do jeito que está. Precisou alguém que tivesse uma visão de fé? E quem era? Moisés. Ele tinha o sangue, mas não tinha
mesma visão do povo. Então, peraí, esse é o cara que eu vou usar. É o que ele quer fazer conosco. Você quer resgatar alguém da sua família de uma situação difícil? Você tem que se destacar espiritualmente. Você não pode ter a mesma visão. Não. Você tem que se destacar, pegar a instrução com Deus, porque Deus te chamou para isso. Não foi assim que ele fez com Moisés? Deus mandou recado para Moisés? Não. Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente e disse o plano todinho. Então é isso aí, irmão. Se você quer uma mudança, você precisa crer que Deus é suficiente. De início, as suas decisões, segundo a palavra, vão parecer que vão te trazer até prejuízo, sabia? Tem coisa que eu já vi na minha vida que aos meus olhos no momento era perda. Aos meus olhos era perda. Eu me lembro uma vez que nós perdemos um carro. Pagávamos o carro certinho, mas a Cristina optou por seguir a obra de Deus e não trabalhar mais na empresa. Ao dono da empresa e do carro falou assim: então você devolve o carro. Não, nós estamos pagando, não vamos conseguir pagar. Não, mas vai que você não consegue pagar. Pegamos a chave, você não confia em nós, não quer. Vamos a pé. Para mim foi perda naquele momento, mas depois eu entendi que não foi perda. Você está entendendo antigamente? Amém. Talvez hoje você tenha que entregar alguma coisa. Talvez hoje você tenha que entender. Quem lembra aquele versículo que Jesus disse: olha, perdoai as nossas ofensas, no mesmo modo, né, que ele diz, assim como nós perdoamos nossos devedores. Você já perdoou a dívida de alguém? Não. Eu quero que os outros perdoem. O pastor está falando na campanha para ver se meu nome me limpa no SPC. Eu recebo uma carta das Casas Bahia dizendo: dívida perdoada. Você não perdoa ninguém, você vai querer carta de Casa Bahia ou perdoa ninguém. Vai receber meu conjunto. Você está entendendo, irmãos? Então, peraí. Nós sempre queremos para nós. Agora, o que é que nós somos capazes de fazer pelo nosso próximo? Você já abençoou alguém tirando o seu? Já? Até agora fala assim: poxa, pô, eu sei que é difícil sobrar, ainda mais dinheiro, né? Geralmente a gente já compromete todo o orçamento. Até para a finalidade ninguém pedir, né? Mas tem um motivo para não pedir mentira, você fala: já gastei. Queria até te ajudar. Aí vai aquela conversa, né? Puxa, se tivesse vindo um monte. Por que eu sou mestre de ouvir isso, né? Aí a pessoa agora se existe pela pessoa: pastor, quando precisar, quando precisa do meu, e aí, agora? Estou precisando. E peço mesmo. O deputado me encontrou aí numa festa lá no Jaraguá. Pastor Carlos, meu amigo. Eu falei: gostei da palavra. Ele deu um abraço, veio no rosto, deu um dedo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor precisar, o senhor me procura. Eu fui cheio pelo lugar e falei assim: hein? Hein? Ele riu, não, fiquei sério. Sou. Ele viu que eu estava sério e falou assim: o que o senhor precisar, o senhor me procura. Eu falei assim: o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele: eu tenho. O senhor precisar, o senhor me procura. Eu falei: ok. Tem uma lista. Tem dois pedindo para mim, 5 dos outros. Mas é verdade, irmão. Sabe o que é isso? É influência. Quem lembra que Abraão, uma das promessas que Deus fez a Abraão, além de levar ele para outra terra e dar a ele filhos, falou assim: a promessa foi o seguinte: e eis que eu te farei um nome. A fama de Abraão era tão grande, e Deus te dá um nome por causa disso, para que antes que Abraão chegasse no lugar, o nome dele já estava. Agora, conhecido. Por quê? Conhecimento traz prestígio, e prestígio abre portas. Abre ou não abre? Irmãos, eu como pastor, Deus já me levou em lugares que eu chego em lugar e falo assim: como é que eu estou aqui? Deus não leva, Deus conduz. Então o que nós precisamos fazer? Honrar esse Deus, irmãos. Algumas pessoas acham que ser crente é ser um evangélico doido, que anda de cavalo, com sol quente, nada disso. Ser crente é você crer em Deus, praticar aquilo que você aprende por intermédio da palavra e ter a certeza absoluta que você está prestando um serviço da pregação do Evangelho do Reino. Isso é você ser crente em Jesus Cristo. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, nós passamos para o próximo item. Tudo é possível ao que crer. Então, existe um poder, como eu estava dizendo,
sobre mim e sobre você que nós negligenciamos. É o poder que você tem do falar. Quer que eu te mostre? Abre para mim aí, Júlio, Mateus 17, 20. Vê se eu estou inventando moda ou não. Mateus 17, 20. Eu vou ler aqui para nós falar. Segura aí. Esse episódio aqui se dá no Evangelho de Mateus, porque o pessoal tentou expulsar um demônio, o demônio não queria sair. Sai no nome de Jesus! O demônio fala, não sai. Aí vinha outro apóstolo e fala, sai no nome de Jesus! O demônio fala, já disse que não sai. Aí o pai do menino foi atrás de Jesus e falou, olha, o negócio está feio lá, porque pediu o seu princípio para expulsar o demônio, não conseguiu não. Aí Jesus foi, expulsou o menino e disse assim, homens de pequena fé. Aí eles perguntaram a Jesus assim, Senhor, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí olha o que ele diz, olha, por causa da vossa pequena fé. Irmãos, quem não tem fé não tem poder contra demônios. É muito bom você ter a unção para expulsar os demônios que estão na vida das pessoas, que levam a doenças, a enfermidades, a problemas financeiros. Agora, será que tu tem capaz de expulsar o demônio que está na sua vida? Porque isso aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém não. Eu era um profeta para a vida dos outros. O pessoal prosperava, crescia, era uma bênção, era curado, e a minha vida indo de mal a pior. Você sabia disso? Isso aconteceu comigo. Aí um dia eu falei, você vou repetir. Um dia eu fiquei azedinho. O que ficou azedinho aqui? Você sabe o que é azedinho? Não, já ensinei aqui várias vezes. Sabe o que é azedinho? Aquele dia que você acorda com raiva do mundo. Você fala, ô Deus, fala comigo, eu vivi. Você nunca pensou assim, não, irmão? Sou eu? Quem já pensou isso aqui? Ô Deus, faz alguma coisa, não quer saber nem você crente, não. Esse daí foi só eu, você está assustado agora. Eu estava azedinho e fui falar com Deus. Falei, Deus, por que é que a minha vida não muda? Se eu vivo da sua obra. E eu orava porque eu falei, Jesus, mas eu vivo da sua obra. Ele falou assim, vai morrer de fome. Eu vou falar. Eu não tenho promessa para quem vive da minha obra, eu tenho promessa para quem vive da fé. Eu estava fora da palavra e querendo requerer as coisas de Deus. Deus estava como eu estou dizendo, ei, se você vive mal, se a sua fé é miserável, se você vive de uma forma miserável, é porque a sua fé é miserável. Mude ela. E foi o que eu fiz. A sua vida só vai mudar depois que você ter um ajuste na sua fé. A fé é um fundamento. Eu creio e acabou. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. A fé, ela faz com que você determine as coisas que você quer. Não existe esse negócio. Está na Bíblia? Jesus, Paulo, alguém ensinou a orar dessa forma? Porque tudo que dissertes, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso traz fé. Quem inventou isso aí? A maioria das pessoas querem andar do que os outros inventam, irmãos. É bonito, mostra uma devoção profunda. Eu só quero andar diante do querer de Deus. Deixa de ser cascateiro, rapaz. Você quer o quê? Quer crescer? Ore a Deus e obedeça a Deus. Pronto, acabou. Pastor, eu quero casar com fulano. Vê se tem chulé, vê se tem CC, se o cabelo é duro, se é bom de roda. Vê tudo logo, meu irmão. Porque tem coisa que ainda não muda. Foi Deus que me deu. Tu que escolhe. Está entendendo? Não, mas eu quero fazer uma campanha para saber se casar com fulano. Quando eu for orar para Cristo, eu já fui na boa, já sabia o que eu queria. Jesus me dá a orelha, porque saco com as pernas aqui e dá para mim. Ele podia me dizer não ou não? Podia ou não podia? Podia. Eu era lá em cima e falei, esta aqui. Você vai ser um cara fiel, vou te dar essa vitória.
Não foi mesmo. Confessa que você saiu fora dos caminhos, andou enganando, andou metendo o seu pé onde não devia. Isso ninguém conta. Eu nunca vi, em todo o tempo que é evangélico, ou crente, ou servo de Deus, não sei como é que você vê esse lado aí, alguém se voltar e falar assim: irmãos, eu gostaria de confessar que eu pequei e por conta do meu pecado minha vida se tornou uma desgraça. Eu nunca vi. Sempre tem uma historinha. Estou na luta, Deus está me provando. Conversa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu nunca vi a luta de Deus desviar ninguém. Você quer ver? Eu não estou inventando uma coisa. Deus, quando Ele te prova, é para te aprovar. É só para te capacitar para que você possa conseguir administrar as grandezas que Ele está colocando na sua vida. Você passa tempo de escassez, mas não existe tempo de mendigância ao servo de Deus. A provisão vem na hora certa. E às vezes vem picadinho. Eu sei o que eu estou falando. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de sabão em pó. Eu comprava aquele sabão neutro, descascava a metade na segunda, fatias leves no tanquinho, para fazer bastante espuma. Ligava a máquina daquele espumão, bota a roupa, bota a roupa. Eu me alegrava quando eu tinha a condição de ter 35 centavos, né? de poder almoçar com uma jarra de refresco, que eu só usava aquele do 2 litros, só a metade para dar um litro que eu botava no 2. Você sabia o que tem cada negócio? Eu sei que é escassez, né? Eu sei, eu posso dizer que eu sei o que é. Eu sei que você ser 2 camisas para ir para a igreja. Lavava uma, os meus colarinhos aqui eram tudo punido. Não era suco, era puído, não tinha nada. Os sapatos, para ver o meu sapato tinha marrom. Eu vou falar que nem os católicos, cruz credo. Os dedos tinha que vir, eu ia para a igreja todo bonitinho, mas com o dedo. Sapato brilhoso. E ia eu para lá. Às vezes eu podia nem ajoelhar, para eu cheguei na série, nem não pude ajoelhar, porque senão eu contou isso. Tinha um buraco aqui no. Ajoelhar para curar o povo. Aí você fala assim: ele vai ficar muito soberbo. Ele só vai voltar e senta no. Eu sei o que é. Eu sei o que é escassez. Tem gente passando por escassez aqui. Irmãos, quando a Cristina me engravidou do Carlinhos, houve um misto de alegria e de tristeza. Eu falei: oi? Não, quando a Cristina engravidou do Carlinhos. Não, eu falo a minha Cristina. Quando a minha Cristina engravidou do Carlinhos. Não, eu engravidei não, velho. Então, para a Cristina engravidou do Carlinhos, já foram mais discretos, eu agora não tem confiança na porra, fica avançadinho. Quando ela engravidou, irmãos, houve uma mistura de alegria e de preocupação. A minha preocupação, sabe qual era? Como é que eu vou fazer para comprar fralda? Eu ficava sabendo. Eu queria lavar as fraldas, descartava. Eu queria dar uma sujeirinha só, falei: aproveitar, já sou fora. Eu lembro assim, só limpar. Era a minha preocupação com a fralda. Deus é tão bom, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Até os 2 anos de idade, o Carlinhos tinha fralda no armário. Tudo que era presente, adivinha o que era?
Em Deus, você não tem nada a perder. Uma coisa é você obedecer. Eu preciso de 2 obreiros aqui. Está numa elegância. Isso aí, 2 obreiros. Vamos supor aqui. O Domingos vai descer por essa escada aqui. E o Marcelo está aqui. Com um impedimento. Então, se o Marcelo está aqui, fica de frente para o Marcelo. Tem como o Domingos descer? Não. Então, imagine isso aqui no mundo espiritual, amém? Isso aqui é o mundo espiritual. Você está morando aqui, é o mundo espiritual. Então, ele é o impedimento. Ele não está vendo. Mas quando ele chega, chega pertinho ali, existe um Chico braço. Assim, o peito dele assim, isso. Ó, ele não consegue. Ele encontra o impedimento aqui. É impossível ele passar. Correto? Aí o que? Ele não está vendo, Marcelo. Aí o que Jesus faz? Aí está parado aqui, Jesus faz isso aqui, ó. Fica paradinho. Tira o impedimento. Ele viu saindo o impedimento? Não, ele sabia qual era o impedimento. Ele não viu. Mas a mentalidade dele é o quê? Que ele não vai conseguir? Porque ele já tentou e tinha o quê? Quem está entendendo antigamente? Aí Jesus fala para ele assim, olha, vai que eu estou contigo. Mas ele não crê. Ele vai? Não. O impedimento está lá? Não. Vai, rapaz, eu estou contigo. Ele creu. Ele passa. Quem está entendendo antigamente? Irmãos, olha, isso aconteceu com Pedro. Pedro pescou uma noite inteira. Quem lembra dessa passagem? Você lembra dessa passagem? Ele pescou uma noite inteira. Estava enrolando as redes já. E Jesus chegou na praia. Falei, Pedro, como é que foi a pesca? Pedro deve ter respondido, foi uma miséria, uma desgraça. Não consegui pegar nada. E Jesus falou assim, aqui, ó, entra no barco, vai até o alto do mar e lança a rede do lado direito. Irmãos, essa é a representação do poder da presença de Deus. Aonde está a presença de Deus, o impedimento cai por terra. Só de Jesus chegar na praia, os impedimentos que Pedro pescar já tinham caído por terra. Jesus já entrou na sua vida. Quando você aceita os ensinamentos dele, não é uma decisão de levantar a mão, vir aqui à frente e chorar. Não, eu aceito essa palavra, eu acredito nessa mensagem. Jesus entrou no seu barco e não tem barreira mais. Agora, o medo fica. A incerteza de que vai dar certo fica. Porque eu aprendi uma coisa: a frustração, ela sempre se instala por conta de consecutivas decepções. Irmão, você tenta, não consegue, tenta de novo, não consegue, você insiste, não consegue. Pô, quem vai ter ânimo para prosseguir ou perseverar? Ninguém. É a mesma coisa vitorioso. O cara, quando era muito vitorioso, ele foi uma pessoa ousada. É assim ou não é? Porque ele venceu a primeira, venceu a segunda, venceu a terceira e começa a ficar até meio folgado. Ele entra dentro de uma atmosfera de vitória. E é essa atmosfera que Jesus quer convidar você. Agora, para você entrar nessa posição, você precisa crer em Jesus Cristo. Senão não tem como, irmãos. Não adianta você confabular o versículo. Não. Estude a palavra de Deus. Gere dentro de você atitudes que vão verdadeiramente confirmar a sua crença em Deus. Vai devagar. Você sempre pode chegar ao alcance do que você vê com os olhos. Isso no mundo natural. E no sobrenatural que você vê com a tua fé. Agora existe um caminho. Não existe milagre sem que você percorra um caminho. Pastor, eu preciso de um milagre. Então você tem que entrar no caminho. E o caminho é quem? Jesus. É obediência a Jesus. Não é comprar uma camiseta nova, uma bíblia de estudo, é dizer que faz parte do ministério e tal. Isso não vai te garantir vitória em canto algum. O que vai te garantir a vitória sobre a vida, sobre as dificuldades impostas por esse mundo aí fora, é você obedecer ao Santo Evangelho. Por que nós, como crentes evangélicos ou servos de Deus, não digo nem o servo, mas a maioria das pessoas tem vivido uma vida derrotada e fracassada? Volto a dizer aqui, irmãos, a igreja como um todo está uma bênção. Todas as igrejas hoje do mundo estão
Então, como você quer ser um vencedor se você rejeita o conhecimento? O livro de Ageu, Deus chama a atenção dos sacerdotes. Por quê? Porque privou o povo de um conhecimento, de ensinamento. Então nós temos que estar com nossos corações abertos, os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos. Não se engane, irmãos. Você precisa andar segundo a verdade de Cristo Jesus, porque senão as consequências da sua desobediência vai ser catastrófica. E muitas das vezes não vai ter como consertar. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado, não jogue com a sorte, porque sorte não existe. Não trace para você um padrão de felicidade fora da palavra de Deus. Não se engane, o pior virá. O pior virá. Os caminhos do Senhor são árduos, são difíceis, mas te conduz à salvação e à vida eterna. Se tu está insatisfeito com a vida que você vive aqui, imagine uma vida ao lado de uma pessoa que odeia Deus e Deus odeia a Satanás. Tudo é uma questão de escolha. Ou você vai viver uma vida de prazeres nessa terra, você vai dar a sua concepção de certo e errado, e no final vai ser uma desgraça. Que essa é a verdade. Eu cheguei na igreja rastejando. Quantos aqui não chegaram na igreja rastejando? Vou dizer nem na igreja, mas aos pés do Senhor Jesus rastejando. Teu hino diz assim: eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na contramão da caminhada, até que pela fé eu encontrei a Jesus que eu encontrei. Aí diz assim: Jesus me viu e eu vi Jesus. E é verdade, irmãos. Você quer viver uma vida de pecado? É o direito seu, quem eu vou te criticar? Eu vou te pregar a verdade. Agora, você sabe que o pecado gera o quê? E a morte não é física, não, querido. A morte é a morte eterna. É uma vida eternamente longe de Deus. Porque, olha só, céu só é céu porque Deus está lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O negócio é com Deus. Você precisa provar da boa palavra do Senhor, dos ensinamentos do bom mestre. É isso que nós precisamos. Não estou convidando você para ser da igreja, não. Eu convido você a conhecer as Santas Escrituras. Eu não quero jamais que você mude as suas ações. Eu quero que você mude a pessoa que há dentro de você. Porque mudar de atitude é fácil. Agora, ser uma nova criatura é difícil. Só o Evangelho tem o poder de criar uma nova criatura à semelhança de que Deus ame. Então essa é a opção que você tem, irmãos. O que você vai preferir? Quantas são as propostas pecaminosas, desgraçadas, de falcatruas? Quantas propostas você recebe por dia, por intermédio da televisão? O dia inteiro você é bombardeado, irmãos. Tudo com coisas que não provém de Deus. Roupas, sandálias. Tudo que a televisão faz é para incentivar você a ter uma vida longe de Deus. Eu não sei se vocês perceberam isso. Agora estou inventando aí a lei da palmada. Se você bater no seu filho, você vai preso. Na palmada. Eu acho que eles são tão cara de pau, é bom que essa mensagem vai para a internet. Para mim, o governo e a justiça é tão cara de pau e miserável, que sabe qual é o argumento que eles usam? Porque há muito espancamento de menor. Mentira. Eles querem fazer uma promoção no meio do povo para aceitar. Vai ser uma época de desgraça na vida das crianças e dos adolescentes e dos futuros adultos que não terão limites. A Bíblia diz: fudiga o mancebo com a vara. E olha o que Salomão ensina: e livrarás a alma dele do inferno. Vai ver o que o sociólogo quer discutir comigo? Não, porque na sociedade moderna, eu não tenho nada a ver com sociedade moderna.
eu tenho a ver com o Evangelho. E a igreja do Senhor segue o Evangelho, não segue sociedade em tempo algum. E fim de papo. Acabou. Ou tu é de Deus ou não é. Não, porque pensando bem. Não tem pensando bem. Pensando bem, a Bíblia está certa. Pronto. Esse é o caminho que o homem tem que seguir. Existem duas vias. Todos os dias eu e você sempre vamos nos encontrar diante de uma encruzilhada. E uma parte vai dizer certo, e a outra não vai dizer errado, não. Vai dizer assim, nem tão certo assim. Qual você vai escolher? Qual você tem escolhido? Quanto mais a gente segue o modelo que nos é imposto pela televisão, pela sociedade mundana, mais as pessoas se enrolam. Quem já percebeu isso aqui? Vai várias televisões saber. Dívida, problemas seríssimos de ordem financeira. A televisão ensina as pessoas a colocar as mãos onde ela não alcança. Olha aí, saldão de final de ano! Todo mundo fica dando, aí compra a geladeira 40 mil, o fogão está pelas gavetas, a cama já está arrancada, a barra não tem porta. Aí você vai falar, você vem a geladeira, uma vez está no quarto, os 3 meses você dá para você comprar quase tudo. Mas o saldão de final de ano, o carinho, levando você a fazer dívidas, levando você a fazer escolhas erradas. Você quer viver nesse mundo aí? É um direito seu. Agora existe um caminho excelente. Existe um caminho que os outros acham quadrados. Mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você consegue dormir. É um caminho que os outros criticam. É um caminho que agora virou crente. Mas tu é mulher de um homem só. Tu é homem de uma mulher só. Você não tem que andar escondido, cuidado, e cartas anônimas, e cabo e-mail que a mulher não pode ver, e celular. Eu não aguentaria viver assim. Eu, Carlos, eu não aguentaria. Sinceramente. Mas é um direito de cada um. Eu quero poder, botar a cabeça no meu travesseiro, com missionário sem missionário arrancar. Essa é a proposta do Evangelho. Uma vida quieta, uma vida mansa. Muitos aqui largaram de beber, porque ainda guarda no vaso, né? Não tem. Irmão, tem coisa mais triste do que a ressaca. Na hora vai para desce mais um! Todo mundo vai beber. Final do mês você passa, ei, José, quanto é que dá a conta? Português que dá um sorriso, bota o óculos aqui na ponta e começa. Para respirar. Você está ganhando aquela salada, está no bolso. Ainda tem um salgadinho de 50%. R$787. Aí fica bravo. Ô, seu Zé, não queria isso tudo, não. Aí do salário de 2.000, já fica 780. E esse mesmo quer criticar o irmão que dá R$200 de dízimo. Vou alguém criticar você que falou assim, cara, você critica que eu dou R$200 de dízimo lá na minha igreja, mas eu não sei quando está indo o dinheiro. É alguém que o português tem feito com o seu dinheiro lá no tempo lá. Pergunta para ele, quanto é que palma de conta lá no o espertão? O Evangelho nos conduz a triunfo, irmãos. Pode falar o que quiser, mas você vai ter tranquilidade, você vai ter paz. Você não vai ver uma vida para provar nada para ninguém, nem para mostrar nada para ninguém. Então a mensagem dessa noite é essa: creia em Deus, aceite a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Pastor, eu não vou muito com a sua cara, eu vim aqui porque a minha esposa, minha namorada, meu namorado me convidou. Eu posso aceitar aqui para a igreja? Pode, não tem problema não. Espero até que dou muito de minha cara no céu também, porque ficou ruim de caralho. Você
está entendendo? Mas aceita Jesus como seu Senhor, irmãos. Entregue os seus caminhos a Ele. Confia nele. E você vai ver que a mudança vem. Tem uma vida séria, uma vida correta de oração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. 20 horas, 5 horas de encerramento do culto. Ministério de louvor, por favor, seja. Está adorando a Deus com mais um hino. E eu vou dar as ofertas.